Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus, como ficam as relações internacionais? Como ficam as questões diplomáticas? Após um período de crise e mesmo paralisia em muitas instituições internacionais multilaterais, ou seja, que reúnem vários países, como a Organização das Nações Unidas e tantas outras, as relações nesse âmbito voltam a ganhar muita importância. A pandemia da Covid-19, com o novo coronavírus, reforça a necessidade de acordos internacionais que promovam soluções globais e coordenadas. A reorganização do mundo pós-coronavírus também exigirá a retomada do diálogo internacional em maior intensidade. Sem isso, não haverá recuperação da economia e o quadro de vulnerabilidade de parcela muito grande da população do mundo tenderá a se tornar cada vez mais grave. Nesse contexto todo, causa muita preocupação a conduta da política externa do atual governo brasileiro. O atual chanceler tem falado abertamente contra o multilateralismo e a cooperação em âmbito global, patrocinando ações que levam ao isolamento. Ataca aliados importantes do Brasil, como é o caso da China, numa subserviência ao governo norte-americano que não se justifica de maneira nenhuma. É um grave risco para a sociedade brasileira esse isolamento, porque a sociedade fica na condição de deixar de se beneficiar da cooperação internacional, o que sempre foi uma marca da diplomacia brasileira. Essa situação teve uma repercussão muito recente, não é verdade, professor? Esta situação muito grave levou um grupo de personalidades com responsabilidade pela condução da política externa brasileira em anos recentes a se posicionarem publicamente. Apesar de terem pertencido a governos diferentes, até mesmo antagônicos, perceberam o risco que representa esta guinada da política externa brasileira. Em artigo publicado em muitos jornais em 8 de maio, se posicionaram de maneira conjunta o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro de Relações Exteriores no governo Itamar Franco, Aloysio Nunes Ferreira, que foi ministro no governo Michel Temer, assim como José Serra, que também foi ministro de Relações Exteriores naquele mesmo governo, Celso Amorim, ministro de Relações Exteriores no governo Lula, e Celso Laffer, ministro de Relações Exteriores no governo Fernando Henrique, também assinaram o artigo, assim como Francisco Rezec, que serviu no governo Collor de Mello, e finalmente Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda e do Meio Ambiente no governo Fernando Henrique, e Hussein Kaluta, assessor especial da presidência de Michel Temer. O que todos esses diferentes personagens com diferentes posições políticas disseram de importante? Disseram basicamente que a política externa brasileira não é produto de um governo, mas é uma política de Estado, já que as suas diretrizes estão previstas no artigo 4º da Constituição de 88, que determina princípios muito claros: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a concessão de asilo político e, o que é fundamental neste momento, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A cooperação e multilateralismo, portanto, são políticas do Estado brasileiro, fixadas na Constituição brasileira, e devem ser integralmente respeitadas pelo atual e por qualquer governo em benefício da sociedade brasileira. Esse foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, qual o seu posicionamento sobre o Enem? O adiamento da prova do Enem, pelo menos até que tenhamos uma definição clara do andamento do coronavírus,
é imprescindível. Nós não podemos fazer essa prova mobilizando 6, talvez mais milhões de estudantes sem que haja segurança no deslocamento, no encontro das pessoas e tudo mais. Mais até do que isso, precisamos de alguns meses de calma, meses de exclusão da pandemia para preparar o exame do Enem antes que ele se realize. Então, no meu cálculo mais otimista, se gastar um mês para montar o exame a partir de questões que já estejam no banco de dados do INEP, com o respectivo grau de dificuldade, que é um ponto essencial dessa prova exemplar, se isso estiver disponível e se em um mês for possível montar a prova a partir dessas questões que talvez não estejam, talvez não possam ser utilizadas então, mais um mês para imprimir, mais um mês para levar com segurança as provas para o Brasil todo, então precisaríamos pelo menos de 3 meses antes da prova para conseguir fazê-la. Acontece que algumas licitações que deveriam ter sido feitas não foram feitas a contento, de modo que pode ser que não seja possível, no ano calendário 2020, realizar ainda o Enem. Mas, de qualquer forma, o Enem está dependendo, como todo o resto no Brasil, da saúde pública. Nós não podemos expor milhões de pessoas ao risco de tantas mortes, que podem passar até de 100 mil, dependendo do grau de exposição que se tenha, e de haver ou não haver remédios, haver ou não haver vacina até lá. A minha sugestão seria, no caso de não se poder fazer o exame do Enem este ano, utilizar-se para o ingresso nas universidades federais, que se chama SISU, e que é outra coisa, é outro sistema, mas que emprega os dados do último Enem. Então, nesse caso, em vez de usar para o SISU 2021, que fará o ingresso dos alunos no ano que vem, e que teria como base o resultado do Enem 2020, se usaria o 2019, 2018. Que diria, olha, você pega a melhor nota que você teve entre 2018 e 2019, ou entre 2017, 18 e 19, e essa nota vale. E aí nós teríamos esse preenchimento. Agora, há um problema também, quer dizer, há muitos cursos universitários que não estão sendo ministrados, então esses alunos, se não for resolvido logo o problema do coronavírus, esses alunos estarão ocupando as vagas de primeiro ano no ano que vem, e neste caso não haveria vagas para serem preenchidas. Isso especialmente em casos como áreas laboratoriais. Você não pode dar um trabalho laboratorial à distância, não é possível. Então, me parece que nesse caso todo nós deveríamos ter um pouco de calma e de paciência e ver o que pode ser feito. E se o Enem não for realizado? Se não for realizado o Enem, existe essa solução que eu já comentei, quer dizer, utilizam os dados do Enem dos anos anteriores. Seria também muito importante que o Ministério tivesse os dados, levantasse os dados para saber quais cursos estão sendo ministrados, quais não são. Porque se há cursos em grande número, não tenho a menor ideia, que não estejam sendo ministrados, quer dizer que não haverá vagas neles no ano que vem. O Ministério tem que saber isso. O Ministério não tem que ficar dando apenas ordens e broncas e ficando irritado. O Ministério tem que saber o que está acontecendo na sua área. Se há faculdades que não estão dando aula por alguma razão, também se poderia questionar por que não estão dando aula, por que não estão fazendo isso. Mas, de qualquer forma, primeira coisa, nós temos que saber se haverá vagas, se teremos condições de fazer o exame, e seria bom que todos esses dados fossem públicos, de modo que a discussão seja ampla e a sociedade participe dela e não seja simplesmente uma imposição do governo, talvez inclusive sem base concreta, sem bases científicas adequadas. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, com a pandemia, tem aparecido no noticiário vários casos de corrupção ligados a verbas para a compra de equipamentos e insumos no combate ao novo coronavírus. Por que isso acontece? Na economia tem uma linha de pesquisa que hoje tem bastante importância. Já tivemos aí alguns ganhadores de prêmio Nobel, que é a linha institucionalista. Então, eu acho que essa questão institucional ajuda a entender bastante esses casos que vêm aparecendo no Brasil. Então, as instituições, elas são fundamentais porque elas determinam quais são as regras do jogo. É todo o arcabouço institucional que
não só está relacionado às leis, né? Então tem todo o conjunto de leis, mas todo o arcabouço que dá amparo a essas leis, né? Como o sistema que investiga, o sistema que fiscaliza, que investiga, que é responsável por prender, né? Também, que é todo o sistema policial, da polícia militar, da polícia civil, todo o sistema judiciário, né? Que vai estar olhando esses casos, vai estar analisando e vai estar julgando, determinando qual é a sentença, se vai ser no sistema carcerário, se vai ser um outro tipo de punição. Então todo esse sistema que vem lá desde a elaboração das leis e todo esse outro sistema que dá suporte a essas leis, a que elas sejam de fato válidas, elas são fundamentais no desenvolvimento econômico de um país, econômico-social. E no Brasil esse sistema institucional ainda é fraco. Então a gente percebe que o risco dessas pessoas, apesar da Lava Jato, que foi uma coisa inédita e muito positiva no país, mas que só tem efeitos ao longo do tempo, se ela for mantida, né, a gente já viu que já perdeu espaço, né, a questão da Lava Jato, mas não é só a Lava Jato, não pode ser uma equipe num lugar do Brasil, isso tem que ser uma coisa generalizada, nessa questão de fato de fazer com que as leis sejam válidas. E a gente sabe que as leis são válidas muito mais para as pessoas que são menos favorecidas, né? Quanto mais riqueza, né? Quanto mais renda, quanto mais concentração de poder político a pessoa tem, menos essas leis são válidas. Então isso propicia muito esse tipo de comportamento onde as pessoas conseguem desviar recursos com uma probabilidade de punição muito baixa. Então acaba surgindo. Então essa teoria institucionalista explica vários aspectos econômicos, mas também sociais. Então isso explica bem, né, esse aparecimento nesse momento tão grave desse tipo de comportamento que é deplorável. E quais são as consequências disso para o país? Para o país isso acaba sendo muito negativo, porque apesar de ser um resultado das instituições, a própria corrupção, as pessoas que fazem, né, que tem essa concentração de poder econômico e político, elas agem de forma a manter as instituições fracas, porque elas estão ganhando com isso. Né? Elas conseguem ganhar de forma lícita ou ilícita, com uma probabilidade de punição muito baixa. Para eles, quanto mais fracas são as instituições, melhor, mas eles conseguem ganhar. E as consequências são péssimas, né, para o nosso país. A gente nunca viu uma coisa tão próxima de que a corrupção mata. Né, uma coisa tão visível. A gente tem um momento que o país passando por uma situação tão difícil, tantas pessoas vindo a óbito devido ao problema do Covid-19, uma situação de medo, sobretudo para as pessoas de renda mais baixa, que têm também sofrido mais com questão de perda de renda, de um acesso ao sistema de saúde também mais precário, condições de vida piores, moradia, tudo isso afeta a questão da incidência do Covid-19, né? Então é uma parte da população que está mais suscetível ao Covid-19. E nesse momento você vê as pessoas sem escrúpulo nenhum desviando recursos que certamente vai ter como consequência mais mortes no país. Vai ter mais morte, vai ter um sistema mais sobrecarregado de saúde, né? Porque não é só agora esse desvio, mas vem ocorrendo há muito tempo. E consequentemente um país menos preparado para estar passando por esse período de pandemia, além de todos os problemas, né, de coordenação associados. Então, acho que a gente hoje fica muito mais visível como que a corrupção é nociva para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. O professor Luciano Nakabashi, da FEUSP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, a infecção pelo novo coronavírus pode afetar os olhos? A nova infecção pelo coronavírus, desde os primeiros relatos, indicava que os olhos poderiam ser porta de entrada e, dada ao grande número de casos entre profissionais de saúde que tinham contato com secreções de pacientes, por exemplo, com conjuntivite, indicando também, e agora melhor confirmado, de que lágrimas e a conjuntiva podem hospedar o vírus e aí servir para a transmissão entre as pessoas através do contato com essas secreções. A novidade observada e relatada pela doutora Paula Marinho, do IP
e da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, em estudo recente, foi a observação em 11 pacientes, em 12 pacientes, dos quais 11 apresentaram perda de olfato, e desses 12, ainda um outro aspecto curioso, 11 eram profissionais de saúde. Ela observou que a retina desses indivíduos tinham em comum lesões numa das camadas mais internas, chamadas de células ganglionares e plexiforme interna da retina, lesões hiperreflexivas. Esse achado foi publicado na revista Lancet na semana passada, um poderoso veículo tradicional de comunicação médico-científica, muito tradicional, e revela que, apesar de até o momento não estarmos lidando com sintomas visuais ou baixa de visão, é possível que esses indivíduos carreguem algumas sequelas futuras, pois esses indivíduos estavam livres dos sintomas da infecção já entre 11 e 33 dias depois de finalizado o quadro. Dessa forma, além da conjuntivite, que pode ser um sinal na fase aguda, além de dores retrooculares e outras manifestações que compõem o quadro geral, juntamente com falta de ar, febre e tosse, passada a fase inflamatória, já tendo sido observado que outras manifestações sensoriais, como perda do paladar e perda do olfato, que alguma coisa possa estar ocorrendo também no sentido da visão, ainda que esses casos tenham apresentado lesões discretas, não sabemos se diretamente provocadas pelos vírus. O que sabemos é que esses eram pacientes que não chegaram a ir para a UTI, e não temos ainda informação de a proporção da ocorrência, uma vez que ela não menciona quantos casos foram examinados para observar nesses 12 essas lesões retinianas, mas se trata de um achado inicial bastante revelador de que mudanças, alterações possam estar ocorrendo no tecido neural. E agora cabe aprofundar a pesquisa para saber se serão lesões permanentes, se terão repercussões e progressão, uma vez que muito ou quase tudo nessa nova doença permanece novo e objeto de intensa dedicação à pesquisa e à assistência dos acometidos. São muitas as pesquisas em andamento sobre o tema? Muitos pesquisadores dedicados a diferentes áreas, observando a comoção, a intempérie, os grandes problemas causados pela pandemia, redirecionaram seus esforços e estão em busca de respostas para algumas perguntas. Entre as muito interessantes seriam se, por exemplo, a lágrima pode ser uma fonte não invasiva de diagnóstico, mesmo em pacientes que não tenham manifesta conjuntivite, mas que tenham tido contato e estejam tendo a proliferação do coronavírus. Outras pesquisas dão conta dessas manifestações agudas e tardias e as sequelas eventuais no sistema nervoso central. Para que a catástrofe não seja em vão e o esforço, a dedicação dos profissionais de saúde não se perca, é muito importante que haja apoio, investimento para as pesquisas, para que esses grupos consigam reunir informações que sejam úteis na tomada de decisões durante esse momento de tanta comoção e nas eventuais prováveis futuras transmissões, futuras epidemias similares ou associadas ao coronavírus. Muito obrigado. Nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, de que modo a tecnologia é usada para difundir visões danosas à saúde pública? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, na última coluna mencionamos a importância de estudos de várias disciplinas diferentes para a abordagem de questões complexas das nossas sociedades contemporâneas. Hoje quero falar sobre um estudo que chamou minha atenção e que trata de um problema do século XXI, como a tecnologia está sendo usada para disseminar visões anticientíficas e, em especial, danosas à saúde pública.
Em 13 de maio, Meredith Wadman publicou um comentário na Science sobre um estudo envolvendo ciência comportamental e ciência de dados, publicado online naquele mesmo dia na revista Nature. No ano passado, a Organização Mundial de Saúde havia listado o retorno do sarampo com características epidêmicas como um dos grandes desafios a superar. Em diversos locais, o sarampo havia sido erradicado. Porém, movimentos anti-vacinas foram crescendo, com base em teorias conspiratórias sobre potenciais efeitos nocivos de vacinas. Agora que enfrentamos a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, com uma pandemia viral alterando profundamente nossas vidas e com consequências econômicas gravíssimas, as esperanças estão voltadas ao desenvolvimento de vacinas eficazes contra o SARS-CoV-2. O distanciamento social é a única forma eficaz, por enquanto, para evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde e minimizar as mortes por Covid-19. Através da internet, conseguimos manter um nível de comunicação e socialização fundamental para a nossa sanidade mental. Mas as redes sociais têm sido uma das mais importantes ferramentas para disseminar desinformação tanto em nível local quanto global. O artigo de Johnson e colaboradores, intitulado A Competição Online entre Visões Pró- e Anti-Vacinação, apresenta um estudo de mais de 1.300 páginas da rede Facebook, com cerca de 100 milhões de seguidores. Os autores identificaram as páginas como pró ou anti através do conteúdo publicado. Páginas classificadas como indecisas também foram classificadas com base no conteúdo, além de terem curtido ou serem curtidas por páginas pró ou anti-vacinação. Os autores identificaram 124 páginas pró-vacinação, como a Fundação Bill e Melinda Gates, com 6,9 milhões de seguidores. 317 páginas anti-vacinação, com 4,2 milhões de seguidores, e 885 páginas indecisas, com 74,1 milhões de seguidores. A etapa seguinte foi identificar as conexões, links de cada página com outras páginas abordando o tema de vacinas e dessas páginas com outras, levando a um mapa da paisagem virtual, em que aglomerações, clusters de páginas anti-vacinação aparecem muito fortemente conectadas. Os movimentos anti-ciência e anti-vacinação têm sido mais eficazes em ocupar o mundo virtual das redes sociais? Os dados compilados por Johnson e colaboradores e as previsões que eles fazem são muito preocupantes. Embora ainda sejam menores em tamanho absoluto e número de seguidores, os agrupamentos anti-vacinação apresentam conectividade muito maior com clusters de indecisos, enquanto as páginas pró-vacinação têm presença mais periférica, com muito menos conexões. Na análise da dinâmica entre fevereiro e outubro de 2019, os clusters anti-vacinação cresceram significativamente mais que os outros. Alguns chegaram a expandir em 300%, enquanto nenhum cluster pró-vacinação cresceu mais de 100%, e a maioria cresceu menos de 50%. Os autores modelaram os dados para prever o crescimento futuro dessa presença virtual na batalha por corações e mentes. Eles incluíram vários ingredientes de características e comportamentos dos atores virtuais. Enquanto os clusters pró-vacinação têm atuação principalmente nos níveis nacional e global e demonstram atividade e conectividade relativamente baixas, os clusters anti-vacinação têm fortes conexões nos níveis locais e são extremamente ativos ao estabelecer novas conexões com outros clusters. Segundo as tendências observadas, os autores preveem que os números de apoiadores de movimentos anti-vacinação poderiam predominar num prazo de 10 anos, quando vacinas contra o coronavírus serão imprescindíveis. Os próprios autores do artigo chamam a atenção que a análise deles não é completa e que diversos outros fatores devem influenciar a aplicação de vacinas pelo mundo, merecendo muitos estudos futuros. No comentário da Science, outros pesquisadores também chamam a atenção para que não se exagere a validade das conclusões. Ainda assim, estudos como esse deveriam nos orientar para levar boa informação à população em questões de saúde pública. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.